A declaração de Neymar na zona mista, "eu acho que não quero mais", paralisou o futebol brasileiro. Instantes depois, portais como Lance e programas de televisão como Os Donos da Bola massacravam o camisa 10, chamando sua trajetória na seleção de vergonhosa. Mas por trás dessa onda de ataques, existe um acordo mantido sob sigilo no alto escalão da CBF. Neymar não desistiu por cansaço. Ele foi empurrado a aceitar um termo de transição imposto por Carlo Ancelotti e pela diretoria. Você acredita que a decisão foi dele ou que o sistema o forçou a sair? Antes de avançarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Preste atenção na forma como as palavras foram ditas diante das câmeras logo após o apito final na partida do Santos pela Sul-Americana. Quando um jogador consagrado decide encerrar seu ciclo por convicção própria, ele fala com firmeza, bate no peito e crava o ponto final definitivo. Neymar, porém, repetiu a expressão "eu acho" por 2 vezes seguidas, deixando escapar um olhar de profunda incerteza que não passou despercebido por quem acompanha os bastidores do esporte. Porque um atleta com 4 Copas do Mundo no currículo demonstraria tamanha hesitação no momento de anunciar a decisão mais importante da sua vida profissional? A oscilação na voz e a postura corporal não pertencem a alguém que tomou uma escolha espontânea e serena, mas sim a alguém que precisava cumprir um script rigorosamente alinhado no alto escalão da confederação. Enquanto a grande imprensa noticiava apenas a possibilidade de aposentadoria ao término do seu contrato no fim do ano, minutas contratuais e termos de direito de imagem circulavam de forma discreta entre os advogados do atacante e os diretores da CBF na Barra da Tijuca. A narrativa de uma desistência voluntária foi meticulosamente desenhada para evitar que a entidade anunciasse publicamente o afastamento oficial do seu maior ativo comercial da última década. Quem ganharia e quem perderia se a verdade sobre esse desligamento vazasse antes da hora para os patrocinadores globais da seleção brasileira? A velocidade com que painéis estatísticos e gráficos comparativos surgiram nas telas da televisão, poucos minutos após a entrevista, expõe uma coordenação de cobertura que jamais nasce do acaso no jornalismo esportivo. O apresentador Craque Neto esbravejou ao vivo na TV Bandeirantes, afirmando que a passagem de Neymar pela seleção foi uma vergonha histórica e classificando-o abertamente como um dos piores atacantes da história da amarelinha. Mas enquanto o público absorvia a fúria do estúdio, matérias e reportagens investigativas do portal GE já revelavam movimentações profundas da diretoria para acelerar a reformulação do elenco. Para que a nova geração de talentos ganhe valor de mercado absoluto sem a sombra sufocante de um líder centralizador, a reputação do camisa 10 precisava passar por um processo imediato e sistemático de desconstrução perante o torcedor. A indignação estampada nas telas serviu como a cortina de fumaça ideal para encobrir diretrizes firmadas em reuniões reservadas, nas quais se definia o futuro do futebol nacional longe dos holofotes. Quantas vezes você já viu a mídia tradicional destruir a imagem de um ídolo para proteger a estabilidade financeira e os contratos milionários de quem comanda o espetáculo nos bastidores? O elemento decisivo dessa engrenagem atende pelo nome de Carlo Ancelotti. Ao confirmar em entrevista coletiva recente a sua recusa formal ao convite da Federação Italiana de Futebol para continuar focado exclusivamente no projeto da seleção brasileira, o experiente treinador europeu garantiu superpoderes da cúpula da CBF para reestruturar o departamento de futebol. Matérias de veículos internacionais como o jornal espanhol Marca e a rede ESPN já indicavam que Ancelotti deixou claro desde o primeiro dia:
para impor o rigor tático europeu e planejar os ciclos de 2028 e 2030, era indispensável desatar os nós comerciais que prendiam a escalação titular e o vestiário a antigas lideranças. Neymar foi colocado diante de um impasse severo e velado nos escritórios do Rio de Janeiro. De um lado, aceitar a reserva sob a metralhadora diária da crítica esportiva e o desgaste gradual da sua imagem pública perante as novas gerações. De outro, assinar uma transição amigável e assumir sozinho, perante todo o país, o peso histórico de ter abandonado a amarelinha. Ao optar pelo silêncio e por uma declaração hesitante, o atacante aceitou atuar como o escudo que preservou a estabilidade e a paz no projeto da comissão técnica. Você consegue enxergar a dimensão da injustiça cometida contra o homem que deu o corpo, a saúde física e o sangue em campo pela seleção em tantas oportunidades? Relembre com clareza o que aconteceu no Mundial de 2014. Quando uma fratura na vértebra lombar interrompeu o sonho do hexacampeonato em solo nacional, ou nas lesões graves e dolorosas de 2018 e 2022. Em todas as quedas da seleção brasileira, o diagnóstico simplista da opinião pública recaiu quase exclusivamente sobre os ombros de um único indivíduo, ignorando as falhas estruturais, a desorganização tática e as crises administrativas de uma federação recheada de escândalos políticos. Quando a dor física interrompeu caminhadas decisivas, o sacrifício pessoal foi transformado em piada por setores da imprensa que hoje cobram títulos mundiais, como se o futebol fosse uma equação individual. A veracidade dos fatos expõe a gritante contradição do debate esportivo atual. Os mesmos números apontados como pífios por bancadas inflamadas de televisão colocam Neymar no topo da artilharia histórica da seleção brasileira, com 79 gols oficiais, superando inclusive a marca do Rei Pelé nas contagens da FIFA. Porque a contagem de gols contra potências mundiais é celebrada com entusiasmo para ídolos do passado, mas solenemente desvalorizada e descartada quando o assunto é o camisa 10. A resposta não está em nada do que acontece dentro das quatro linhas, mas sim na necessidade urgente de fabricar um culpado perfeito para justificar um jejum de Copas do Mundo que já dura mais de 2 décadas. Enquanto portais esportivos estampam diariamente matérias sobre a transição definitiva para os jovens destaques que atuam na Europa, a diretoria tenta abafar os bastidores de um vestiário que perdeu de forma repentina a sua referência técnica mais genial. A recusa velada em conceder a Neymar uma despedida formal em campo, recheada de homenagens, escancara o temor dos cartolas de que o apelo popular e a comoção das arquibancadas pudessem desestabilizar o novo projeto de comando. O que realmente assusta a alta cúpula da confederação, a aposentadoria natural de um craque ou a reação dos torcedores quando perceberem a enorme falta de talento que ele fará nos momentos decisivos. A grande virada que a engrenagem institucional tentou esconder do público é que o atacante preferiu abdicar do seu maior sonho profissional a ter que se curvar diante de cláusulas e exigências impostas por executivos de gravata. Ele aceitou encarar o julgamento das câmeras e dos microfones para não ter que trair a sua essência futebolística, nem aceitar um papel secundário rascunhado por terceiros no papel. Até quando o torcedor brasileiro permitirá que a trajetória dos nossos maiores talentos seja ditada por conveniências financeiras, interesses de bastidores e escritórios de marketing? A cada nova rodada do futebol, fica mais evidente que a pressão exercida pelos programas esportivos não visava uma análise tática imparcial, mas sim a criação de um ambiente insustentável para a permanência do camisa 10. Quando observamos o cronograma dos acontecimentos, desde as reuniões sigilosas até os vazamentos calculados para colunistas da imprensa, percebe-se um padrão claro de isolamento.
O jogador viu suas estruturas de apoio dentro da confederação serem desmontadas uma a uma, até que não restasse qualquer outra alternativa a não ser pronunciar aquelas poucas e hesitantes palavras na zona mista. Quem ganha com o apagamento da história de um dos maiores nomes do nosso futebol? Anos de dedicação, superação de lesões cirúrgicas e treinos exaustivos foram resumidos por analistas de TV a uma contagem fria de troféus, ignorando o contexto de uma seleção que passou por constantes trocas de treinadores e instabilidade de gestão. O torcedor apaixonado, que viveu a emoção de cada gol memorável e vibrou com as jogadas geniais que paravam o mundo, hoje se vê diante de um dilema imposto por narrativas prontas. Será que a história oficial contada nos jornais reflete a realidade do que foi vivido nos campos? Ou estamos testemunhando a reescrita dos fatos para atender aos interesses da nova ordem do futebol global? O veredito final não pertence aos programas de auditório, aos comentaristas que mudam de opinião conforme o resultado do domingo ou aos boletins encomendados, mas sim a quem acompanha a trajetória do futebol brasileiro com paixão e sem antolhos. As marcas deixadas no corpo do atleta, as fraturas sofridas pelo país e a entrega técnica inquestionável em momentos de extrema pressão jamais poderão ser apagadas por relatórios de bastidores ou discursos inflamados na televisão. A hesitação daquela entrevista foi o sinal claro de que a verdade sobre o afastamento do camisa 10 está apenas começando a vir à tona. Se você enxerga a realidade por trás de todo esse cenário e recusa as versões simplistas vendidas diariamente pela grande imprensa, não deixe essa reflexão parar por aqui. Inscreva-se agora mesmo no canal para não perder os próximos desdobramentos dos bastidores. Deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho independente e responda nos comentários: Neymar foi vítima de um plano coordenado nos bastidores da CBF ou sua saída realmente era o único caminho possível para o futebol brasileiro? Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que precisa abrir os olhos para o que realmente acontece por trás das câmeras. Sua inscrição é fundamental para continuarmos revelando o que tentam esconder de você a todo custo.